outra questão que eu acho que nos ajuda a pensar sobre os processos de medicalização é a reflexão sobre o conceito de estigma, né? O quanto, ao olharmos essa criança que desvia, produzirmos nela a sua marcação pela via da doença, patologizando essa criança, né? Transformando em doença algo que passa por outros fatores, que também pode estar por um registro, sim, de um adoecimento, mas não somente só. E aí eu meramente faço o quê? Individualizo a questão na vida desse sujeito, dessa criança e desse adolescente, de algo que é do contexto ao qual ele pertence, da história ao qual ele pertence, né? Mas essa estratégia da individualização é uma estratégia que coloca, vende um discurso de agilidade na intervenção, né? Como o Gustavo foi dizendo, na estratégia do medicamento, vender a ideia de que somente o medicamento dará conta de um sofrimento, de um adoecimento, né? É uma falácia, é uma grande mentira, né? Porque jamais um medicamento que vai, obviamente, que se pretende a cuidar de questões que não são somente biológicas, né? Que, como o Gustavo bem disse, essas questões biológicas no mundo do sofrimento mental, sofrimento psíquico grave, ele não é só marcado por questões biológicas, né? Inclusive os estudos pouco conseguem, né, afirmar que de fato tem ali uma origem genética, biológica para aquele quadro de sofrimento daquela criança ou daquele adolescente. O que está posto com relação ao estigma, que eu acho que é importante refletir, o quanto, quando a gente estigmatiza essa criança, vamos ocultando os processos de violência. Isso é muito perverso, é muito violento com essa criança que já vivencia um ciclo da violência, porque vamos olhando para ela e vamos negando aquilo que ela vive, porque não olhamos ali algo que é da vida dela, vamos expropriando ela da sua própria existência humana, né? Que é aquele contexto da família que está ali numa situação de violência, que produziu uma violência intrafamiliar, por exemplo, uma violência sexual intrafamiliar contra uma menina, ou mesmo uma violência física, né, com um bebê, e eu conheço o contexto dos serviços, a violência são tamanhas, né, enfim, com todas as suas marcações nos seus corpos físicos, né, seja de cigarro, por exemplo, seja um ferro, seja, enfim, sabemos as violências produzidas, né, mas é importante perceber que as questões que estão produzindo esse desvio na vida dessa criança, ou mesmo dessa família, são questões que são complexas, não é possível somente individualizar na criança, ou somente individualizar na mãe ou no pai que produziu ali a violência, que está objetivada no corpo da criança e que vocês alcançam quando estão no abrigo, né? Porque essa família também ela tem uma história, essa família também tem um pertencimento social, ela também tem um lugar que essa violência acontece, né, que ela circula. Agora, jamais essa reflexão que eu estou aqui trazendo, ela não pode também ser tomada de uma perspectiva que desresponsabiliza as pessoas envolvidas nesse contexto complexo que a criança está envolvida. Mas ela precisa ser referida como algo complexo, porque a gente precisa compreender de fato o que está se passando, porque é somente assim que é possível transformar, olhando a história daquela criança, daquele adolescente, daquela família, né? Então, o estigma é uma produção na vida da criança de maior sofrimento e não de auxílio, né? Então, o carimbo, o rótulo da doença, o rótulo daquele sofrimento que diz, isso explica a criança, é somente encaminhá-la para o serviço de saúde, que teremos ali uma intervenção que irá cuidar dela, abandoná-la novamente. É novamente abandoná-la em si, somente na relação com um serviço que não dará conta. A gente sabe disso, né? E é claro que a produção de estigma sobre quem é o sujeito doente também está tomado por práticas que são de moralização, né, sobre essas famílias, sobre a pobreza, sobre as vivências cotidianas. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, que é um exemplo muito comum, que a mídia coloca o tempo inteiro, sobre as mulheres que são usuárias de drogas no centro da cidade, por exemplo, né? A gente olha para essa mulher e qualificamos ela e rotulamos ela é
uma dependente química e a criança, enfim, já nasce, os estudos já vão dizendo, a possibilidade dela altíssima de ser vir a ser de uma criança que tem algum transtorno de conduta, de comportamento, né? Que não consegue aprender, que não consegue ser normal, né? Que não consegue estar ali cumprindo as normas sociais, na escola, na família, enfim, nas suas relações com as outras crianças. Então, o que eu estou chamando a atenção é que olhar e estigmatizar a criança é também fruto de uma perspectiva que moraliza as relações sociais e que, de fato, não permite olhar cada pessoa, cada indivíduo nos seus valores, respeitando as suas crenças, respeitando os seus projetos e conseguindo alcançar quem é essa criança, quem é esse adolescente que está em sofrimento.